Foi até mais tranquilo do que boa parte dos tricolores poderiam imaginar. Fortaleza estreia no Campeonato Brasileiro com o pé direito, vence o Fluminense por 2-0, pode ter dado aquela virada de página que a torcida imaginava, esperava, para a parte mais importante da temporada, que engloba o Brasileirão e a Copa Libertadores, que começa para o Fortaleza na próxima terça-feira contra o Racing. Vamos falar um pouquinho desse Fortaleza 2, Fluminense 0 na Arena Castelão. Antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar se você não me conhece. Meu nome é Caio Costa, você está no canal do Caio Costa, muito obrigado pela sua presença. Se não está inscrito, por favor, se inscreva. A gente bateu recentemente a marca de 14 mil inscritos por aqui, caminhando rumo aos 15 mil. Peço também encarecidamente que você deixe o like, que é muito importante aqui para o crescimento do canal, o hype também, enfim, para a gente poder ficar falando ainda mais sobre futebol. E hoje, obviamente, o papo é a vitória do Fortaleza na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Falando em primeiro gol do Brasileirão 2025 é do Fortaleza, o que mostra um pouquinho da atitude do time em relação ao jogo de hoje. O Voivoda mandou uma equipe formada num 3-5-2, né, com o Tinga revivendo seus momentos do Brasileirão de 2021, jogando pela direita, o Tite pela esquerda, uma equipe com o Kusevich ali completando a zaga, o Kusevich um retorno importantíssimo, estava entregue à seleção chilena, voltou como titular, jogador que foi fundamental na boa campanha do Tricolor no Brasileirão do ano passado, e na ideia da atitude que eu falei, Fortaleza marcando a saída de bola complicada do Fluminense, e nessa complicada, nessa de forçou o Fluminense a cometer um erro na saída, e nessa saída o Pikachu, que estava jogando como ala direito, se antecipa para o Marinho, que era quem fazia a dupla com o Lucero. O Marinho que fez um partidaço, já começava a partida muito bem, dando a assistência para o atacante argentino, voltando a marcar o Campeonato Brasileiro, justamente o primeiro desse ano, e dando um recado de que ainda pode ser, de fato, um jogador decisivo para o Fortaleza. O domínio do Fortaleza e o encaixe do jogo, sistematicamente falando, era tão grande que o Mano Menezes precisou mexer logo, né, no Fluminense, tentando deixar o meio-campo tricolor carioca um pouco mais encorpado, precisou colocar em campo o Lima, tentando reorganizar, mas se ainda a gente imaginar que ia surtir algum efeito essa mudança do Fluminense, pouquíssimo tempo depois, numa jogada visivelmente trabalhada, ensaiada, o Fernandes bateu o escanteio de forma brilhante e o Tinga fez o gol do 2-0 ainda antes da metade do primeiro tempo, né? Então um placar muito seguro, muito cedo para um time que vinha de muitas turbulências nas últimas semanas. 2-0 fez com que o Fortaleza pudesse jogar de uma forma que ele adora, fechando, compactando seu setor defensivo, o 3-5-2 ofensivo ficando com duas linhas de 4, Marinho e o Lucero um pouco mais à frente na marcação, Marinho inclusive se doando bastante, muitas vezes fechando a linha de 5 nessa marcação do meio de campo, impedindo que o Fluminense conseguisse maiores perigos. Tanto que se você for puxar pela memória no primeiro tempo, tem uma finalização do Herman Cano de primeira, nada mais do que isso. O jogo, até como entretenimento, caiu, mas ficou um jogo muito seguro para o Fortaleza. O Fluminense já volta do intervalo com o Keno no lugar do Canóbio, visivelmente para tentar dar um corredor pelo lado esquerdo do ataque do Fluminense e tentar impedir esse avanço do lado direito do Fortaleza com o Pikachu e com o próprio Marinho. Embora o Marinho jogasse mais por dentro junto com o Lucero, também caía daquele lado. Mas o que se viu foi um jogo muito morno, a feição do Fortaleza, que se não criou tantas chances para fazer um 3-0, também não viu o time carioca criar, pressionar, por mais que o Keno tenha dado uma rotatividade um pouco melhor ali no ataque. Aliás, a rigor, analisando friamente os 51 minutos que teve o segundo tempo, foi o próprio Keno que teve a grande oportunidade do Fluminense de voltar para o jogo, um cruzamento da direita que ele de frente cabeceou para fora. Fora isso, foi sempre muito controle do Fortaleza, saindo em contra-ataques, as mudanças do Voivoda também sempre remanejando nesse aspecto, quando entra um Zé Wellison, quando sai o Marinho, que, repito, fez um grande jogo, para a entrada do Moisés, depois, já lá na frente, a entrada do Davidson, talvez uma ideia de segurar um pouco mais a bola na frente, mas nem precisou, o jogo foi resolvido com 20 minutos. A nota triste para o Fortaleza no jogo de hoje talvez tenha sido a lesão do Tinga, esperar o departamento médico do Fortaleza relatar o que aconteceu com o zagueiro lateral do Fortaleza, que precisou ser substituído pelo Davi Luiz. Aliás, essa mudança nem mexeu taticamente na equipe. O Davi entrou jogando na sobra com o Tite do lado esquerdo e o Kusevich, que já foi lateral direito diversas vezes, jogou até na seleção chilena, fechando pelo lado direito. E no segundo tempo, ainda mais tranquilo no jogo, Fortaleza em diversos momentos fechou, foi uma linha de 5 na defesa, com o Pikachu retomando naquele posicionamento e o Diogo Barbosa do lado.
O fato é que o Fortaleza precisava vencer, de qualquer forma, de qualquer maneira, para tentar virar a chavinha, né? Esquecer a perda do Campeonato Cearense e os jogos ruins de Copa do Nordeste que tem feito, porque afinal de contas o ano vale para o Brasileirão e a Libertadores também, mas principalmente o Brasileirão. Eu falo bastante que o Brasileirão é o trem pagador dos clubes cearenses. Se manter na Série A, continuar fazendo boas campanhas na Série A, é o que mantém toda uma estrutura. São as cotas de TV de Série A, são os públicos de Série A, os planos de sócios-torcedores, tudo é ali. Então são 38 rodadas que definem a vida de um clube. E na primeira, o Fortaleza conseguiu não só vencer, que era fundamental, era necessário até para dar um ar de tranquilidade num clube, principalmente após tudo que aconteceu nesses 3 primeiros meses do ano, mas vencer de forma tranquila, consciente, sem grandes sustos, sem grandes solavancos, sendo o senhor da partida, sem tomar uma pressão do Fluminense, se torna ainda tudo mais tranquilo para os dias que vão vir pela frente, né, para os jogos que o Fortaleza vai ter que fazer ao longo dessa temporada, principalmente agora, de imediato, para efeito de consumo imediato, o jogo contra o Racing na próxima terça-feira pela Copa Libertadores da América. Então, se o Fortaleza precisava de um início tranquilo no Brasileiro para acalmar os mares, ele conseguiu uma vitória muito justa, segura, objetiva, diante do tricolor carioca, inclusive com algumas coisas que lembraram os bons momentos do passado. De novo, agradecer a cada um de vocês que está inscrito por aqui, meu muito obrigado mesmo. Por favor, se você não está inscrito, se inscreva, deixa o like, deixa o hype, que a gente pode falar ainda muito mais sobre futebol, afinal de contas, o Brasileirão está só começando.